Senhor, nós te louvamos pela vida do nosso amigo Manu, Pai. Senhor, nós somos uma terra fértil nessa manhã, pronto, Senhor Jesus, para receber a Tua palavra, a medida da Tua palavra. Senhor, não economiza aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã, não economiza palavras. Usa o Manu como um profeta nessa manhã, como um instrumento poderoso, Pai, para nos impulsionar, nos ajudar, nos fazer entender, Pai, a Tua palavra, nos fazer entender o Seu tempo, o Seu modo, como o Senhor age, Pai. Nós queremos, Pai, comer da Tua mesa nessa manhã. Em nome de Jesus, nós abençoamos nosso amigo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Tá em casa, mano? Bom dia. Que felicidade. Eu tô passando o olho para ver se eu vejo a Criana brota. O Xandão falou que o Clisma e a Dani, e tá chegando mais um casal de acriano para vocês cuidar. E eu não posso levar mais nenhum poemeiro para pregar lá no Acre. Que eles pregam e quando vão embora, a turma quer ir embora também. Eu falei, vamos parar com isso. Quem sabe um corajoso de Curitiba quer ir lá pro Acre, né? Não vai. Só se for obra do Espírito, né? Queridos, que felicidade estar aqui novamente, agora com a minha família. Meu filho já está lá no Kids, minha esposa, mulher mais linda do Acre, já falou aqui com vocês. E meu coração realmente se alegra em estar aqui, porque como o Xandão falou, quando nós estamos com Jesus, Ele apresenta seus amigos, né? E vocês têm um casal de pastores que tem um coração muito sensível ao que Deus se move e faz. E eu lembro que nós estávamos começando a nos conectar como família espiritual com a Poema. E até então, eu acho que eu já contei da outra vez aqui, mas é sempre legal isso. A primeira vez que eu vim para conhecer a Poema mesmo, eu conhecia pastores alguns, o Marcinho de Mogi, amigo, Fê do Salva, eram amigos nossos. Mas eu queria estar lá na Poema e conhecer a estrutura toda, já que caminharíamos juntos. E eu convidei mais 2 casais que caminhavam no nosso time de liderança, pastores auxiliares. Falei, vamos para São Paulo? E eles são malucos também, falaram, vamos. Então nós fizemos um grupo de 6 pessoas, mais meu filho. E nós viemos para cá para ter um tempo com a Poema, né? E eu lembro que, querendo ou não, às vezes a gente olha para a figura do líder, né? E o Leandro ia pregar nesse dia. E a galera estava empolgada, os meninos empolgados, que nunca tinha tido tempo com o Leandro. Isso foi muito engraçado. Aí chegamos em Taubaté, nós sentamos. E daqui a pouco começa a chegar todo mundo. E eles falaram assim, eu não vi o Leandro ainda. Eu falei, não, nem eu. Daqui a pouco sobe o Xandão para pregar. Aí ele falou, ó, ontem o Lê me ligou, falou que não ia dar para vir, eu vim. E foi maravilhoso. E no final o Xandão trocou uma ideia com a gente, nos recebeu lá muito bem, em Taubaté. E aí, quando você está viajando, você tem um plus assim de estoque, de vontade de ir nos cultos, você quer conhecer tudo. E os meninos falaram assim, pô pastor, vamos lá de Mogi à noite? Aí a gente conhece outra igreja, a gente conhece outros pastores também. Já conhecemos Xandão aqui, legal. Aí eu falei, vocês estão dispostos? Não, estamos. Aí voltamos de Taubaté para Mogi, fomos para Mogi. Chegou lá, nós sentamos, esperando o Marcinho, quem fosse pregar, o Fê. Daqui a pouco eu escuto uma risadona, que vocês conhecem. Eu falei, não acredito. Era o Xandão que ia pregar em Mogi. Eu falei, Deus tem alguma coisa aqui. E naquele dia nós conhecemos uma família que é totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Porque numa mesa
E não foi nem uma mesa, foi uma conversa no final da igreja. Eles conheceram um pouco a nossa história e o Xandão falou uma coisa que eu falei, não dá para acreditar. Ele falou, mano, se quiser eu vou lá. Eu falei, vai nada. Ele falou, vou. Resumindo, não passou 2 meses, estava lá o Xandão com o Felipinho do Salvaon. E ali começou, o Xandão foi o primeiro mesmo, como a Pri falou. E ali começou os outros pastores irem, e hoje nós somos a caçulinha das Poemas, né? E tem muito desse casal. Agora eles estão numa campanha 2025, Marcela no Acre. Marcela agora vai visitar. Queridos, eu trago um abraço desse povo. Nós estamos de férias, estava falando com o pastor Isaías, né? O pastor tira férias mais ou menos. Só que era um propósito nosso, rodar as Poemas. Então a gente está desde o meio de dezembro visitando quase todas as Poemas, tendo tempo com os pastores, pregando nas igrejas. E para nós é fantástico isso. E conhecer vocês, um pessoal que eu ainda não conhecia, para mim é precioso. E eu estava pensando esses tempos, eu estava em Blumenau e eu comecei a pensar na igreja daqui, orar pela igreja de Curitiba e falar, Deus, qual é a porção que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor tem para esse... Eu não me ligo muito, gente, vou ser bem sincero, com esse lance de data, sabe? Para mim, Deus ele caminha num Kairos, e nós que nos movemos nesse Cronos. Então 2024, 2025, eu tento me conectar no que Deus tem para fazer, né? Na estação que Ele tem nos colocado. E eu orava, eu falava, Deus, na estação que Curitiba está, a Poema de Curitiba está, o que nós podemos juntos ali acrescentar ou derramar, e que o Senhor fale ao coração deles. E veio uma palavra ao meu coração fortemente, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Estamos lá no Acre faz 13 anos, eu sou de Mogi das Cruzes com a minha esposa, e nós estamos lá debaixo de uma palavra. Deus não mostra todo o plano, porque senão a gente não aceita. Ele falou que nós passaríamos pelo Acre, só não falou que era 13 anos essa passagem. Já estamos lá há 13 anos. E essa palavra, ela norteou por muito tempo a minha vida. E eu queria ter essa habilidade que o Xandão tem de colocar tema, nome nas pregações. Não tenho. Eu nem me atrevo. Eu fico olhando na internet e falo, como pensa, como é criativo assim. Então eu não vou pôr tema não, tá? Vocês se viram depois aí, se vocês quiserem, o Xandão pode dar tema. Mas o que eu quero falar é o que nos impede de ser transformados de verdade, estando tão próximos de Jesus. Por que nós não rompemos na medida que precisamos romper? Por que às vezes nós nos sentimos paralisados, mesmo sabedores que poderíamos ir mais longe? E janeiro é um mês disso, né? Um mês que você começa o ano com aquele gás todo e vai acabando em janeiro, parece que o gás da empolgação já também vai passando. E aí que vem a nossa realidade de por que estamos paralisados? Por que não conseguimos romper como temos o potencial para romper? E essa palavra veio ao meu coração e eu quero dividir com vocês, compartilhar com vocês. Aqueles que podem, abra comigo em Marcos, capítulo 2. Uma história conhecida. É impressionante, né? Tem orações perigosas, tem músicas perigosas de se cantar. E para vir para cá, eu sabia que eu ia correr as Poemas, sabia que ia ter muitas pregações para fazer nesse período de férias. Então era um período que eu precisaria muito
E antes de vir para cá, querido, uma semana antes, eu estava na sala, no meu escritório, e a Priscila estava no dela, e ela precisava de algo, e eu peguei meu computador rapidinho para levar para ela, para mostrar alguma coisa. E a hora que eu estava passando, bateu na quina da porta e estourou toda a tela. E não deu tempo de ficar pronto o concerto antes de vir para cá. Então eu vim para cá, sem computador, sem iPad, sem nada. Eu falei, Jesus, como vai ser? Mas vai ser no flowzão, assim, nível hard. Então, Marcos 2, do primeiro versículo. Eu aprendi algo quando eu era novinho. Um dia um pastor me ensinou um negócio que eu falei, eu vou pegar essa chave. Pega essa chave aí. Turma que gosta disso, né? Ele falou assim para mim, Manu, deixa eu te ensinar um negócio. Sempre que você for pregar, eu nem pregava ainda. Isso há uns quase 20 anos atrás. Ele falou, sempre que você for pregar, leia o texto bíblico na íntegra, se você puder. Porque se tua pregação for horrível, pelo menos a palavra foi anunciada. E nisso eu sigo até hoje. Se tudo der errado na pregação, vocês ouviram a palavra de Deus pura e limpa, então já vai ter valido a pena. Diz assim, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Presta atenção nessa informação. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam no seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, toma o seu leito e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante pegou o leito, retirou a vista de todos, a ponto de todos se admirarem e dar glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Queridos, o propósito para a vida de um cristão transformado e regenerado é que no final de tudo as pessoas olham e falam, jamais vimos algo assim. A transformação, ela é um dos ingredientes da vida de um verdadeiro cristão. Mas tem algumas coisas que impedem que a gente viva de verdade e às vezes até pior, sofremos de uma paralisia que nos impede até de ter e desenvolver uma vida como deveríamos desenvolver. E esse texto ele começa a nos mostrar uma informação ali que para mim é chave para tudo. E Marcos, dos evangelistas, talvez é o que mais detalha a palavra multidão. Em algumas vezes Marcos vai falar sobre multidão, e na maioria dessas vezes a multidão que Marcos cita é uma multidão mais ligada a um impedimento,
há uma dificuldade de se acessar. E se você vê a história, o ministério de Jesus está começando, o nome de Jesus está ficando conhecido. Se a gente fosse trabalhar uma hermenêutica ou uma contextualização para nós hoje, poderíamos dizer que Jesus estava começando a entrar no hype da galera, assim. Então o ministério de Jesus vai se tornando relevante e conhecido, ao ponto de que quando ele chega lá, uma multidão já vai para a casa que ele está. Alguns teólogos falam que é da família de Jesus, outros falam que é da família de Pedro, o lugar que ele está, mas pouco importa isso. O que importa é saber que uma multidão estava ali, porque ouviram falar coisas sobre Jesus, e essas coisas que eles ouviram falar sobre Jesus, interessava tanto esse povo que eles foram se aglomerando. Agora, se nós pararmos para olhar biblicamente aqui, nós não vamos enxergar um diálogo de Jesus com ninguém da multidão. E geralmente assim, poucas pessoas você vai ver dialogando com Jesus. Você vai ver Jesus falando com a multidão, mas poucas pessoas, e pessoas ousadas, têm um tipo de relacionamento bíblico ou demonstrado pela Bíblia que leva a entender que eles foram além. E eu estava pensando, quando essa palavra veio no meu coração a primeira vez, que às vezes nós, no meio da multidão, nos conformamos de ficar só de longe ouvindo alguma coisa. Nos conformamos com um lugar de falar: uau, esse movimento é legal. Jesus realmente é um cara que faz coisas, quem sabe sobra alguma coisa para nós. A multidão geralmente é um lugar que você vai tirar a tua percepção do toque e vai substituí-la por um esbarro. Você lembra, querido, quando aquela mulher do fluxo, curada pelo fluxo de sangue, ela olha Jesus, e o que estava cercando Jesus? Uma multidão. Só que ela não quer fazer parte da multidão, porque ela consegue olhar Jesus com outros olhos. E ela sabe que para acontecer o que ela desejava, ela precisaria romper a multidão, sair desse lugar de estar com Jesus, porque todo mundo estava, ou porque ele pode fazer algo, beneficiar por alguma coisa e sobrar alguma coisa, para uma intencionalidade, e ela vai rompendo a multidão. E a hora que ela toca nele, ele para na orla das vestes, ele fala: quem me tocou? E aí há um detalhe muito forte nisso. Os discípulos vão dar a explicação do que é a multidão. Eles falam até com um tom irônico: como assim, Jesus? Como que o Senhor pergunta quem me tocou? Tem uma multidão aqui. E aí entra a versão manusiana da parada. Eu imagino que Jesus falou assim: até agora vocês estão esbarrando em mim, mas alguém me tocou. Querido, até quando nós vamos vir nos cultos de domingo esbarrar nele? No meio de uma multidão. Agora, pessoas que ganham um pedacinho ali na história, são pessoas que rompem o esbarrar e começam a tocar nele, intencionalmente. E ele fala: não, vocês não entenderam. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eu conheço quando alguém me toca e quando alguém esbarra em mim. E entra na história de Marcos 2 um paralítico,
E a paralisia, ela demonstra para nós uma impossibilidade de viver além, de fazer as coisas que você foi criado para fazer. E é singular alguns termos. A paralisia é a mesma palavra, raiz de Atos 3. E Atos 3 conta uma história de um paralítico à porta do templo chamada Formosa, que todos os dias eram o que? Também levados, carregados todos os dias. Só que era deixado à porta do templo. E a porta do templo não é um lugar de transformação. Se nós entendermos o contexto bíblico, que o templo vai se referir ao lugar aonde ele está, ao lugar da revelação, da presença. Se nós não entrarmos no lugar onde ele está, no lugar da presença, se nós ficarmos somente na porta, o dia vai virar e você volta para a sua realidade, e a única coisa que você coletou foram as esmolas do dia. E muitas vezes a paralisia, Xandão, nos acostuma, Marcela, a ficarmos vivendo de esmolas todos os dias, tão perto, mas tão longe. E por que a porta do templo? Um dia eu perguntei, eu falei isso esses dias em algum lugar. E por que a porta do templo? Por que ele era colocado à porta do templo tão perto? Por que esses amigos não rompiam como esses romperam? E levavam até, e colocava ali dentro para ele ouvir, para ele ser transformado. Porque talvez a paralisia levou ele a entender algo. Todo dia eu recebo uma esmola, mas eu não quero receber uma esmola somente daqueles que estão dentro do templo. Querido, a porta do templo era um lugar onde com uma mão ele recebia de todos e de tudo que saía do templo, mas a outra mão ainda estava livre para receber de tudo e de todos que passavam na rua. Quando nós nos conformamos com a nossa paralisia espiritual, emocional, nós vamos nos acostumando a nos beneficiar das coisas desse mundo e queremos ainda receber alguma oração, alguma coisa das coisas de Deus. Só que nesse lugar, paralisado ali, recebendo e não rompendo e não adentrando, nós nunca seremos transformados. Mas há um exemplo na Bíblia, e é sobre ele que nós vamos pregar hoje, de algo que foi além. A primeira coisa, quando começa a dizer, no versículo 1 em diante, vai falar que uma multidão estava ali e Jesus anunciava a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Em algum momento da nossa vida nós não conseguiremos sozinho. Precisaremos de pessoas, precisaremos de ajuda, para ir além. Então a primeira coisa, não queira caminhar sozinho. Não ache que você vai conseguir muito sozinho. E a segunda coisa que já começa a me chamar a atenção dentro dessa perspectiva, é que quando ele olha a multidão, aqueles homens com ele poderiam falar assim: não deu, chegamos tarde. Já tem gente perto dele. O que nós podemos ficar é aqui, de longe, observando. E o Espírito falava assim: são pessoas que são marcadas por coisas que fazem com que elas não rompam a multidão e se conformem em ficar ali de longe. Talvez uma culpa do passado, talvez algo mal resolvido que você não se sente nem digno de chegar. Talvez um olhar preconceituoso, não sei, querido. Mas uma multidão, talvez essa manhã te impede de chegar e ser transformado. E se você se conformar, e se você ouvir a palavra assim: olha, não vai dar para você, não deu.
que talvez não vem de uma outra pessoa, mas vem do teu eu mesmo. Eu sinto lhe informar, mas amanhã você vai continuar paralítico. Mas eu tenho certeza que como Jesus anunciava a palavra naquele dia, hoje Ele está aqui também. E há uma palavra para a tua vida, eu tenho certeza disso. Mas qual é a tua fome por isso? Qual é o teu entendimento que você pode ir além? Vocês têm exemplo de rompimento aqui, queridos? Então falar de romper neste lugar é muito fácil. Só que existem alguns caminhos que eles nos ensinaram que nós precisamos entender. E agora começa a pregação de verdade. Olha o que eles fizeram. E não podendo aproximar de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado. Presta atenção. As circunstâncias nunca podem impedir um faminto pela presença. Chegou a hora de nós buscarmos novos lugares no Espírito para nos aproximar de Deus. Querido, existem lugares que a multidão não acessa, que vai te dar um acesso. Existem lugares que a multidão não vai querer pagar o preço de subir. E como a Bíblia é detalhista, às vezes nós não nos atentamos que precisamos elevar os nossos olhos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Às vezes nós estamos olhando só na horizontal, no humano, e não vê nada. Eu estava conversando com o Xandão, esse cara é maluco. Poema Curitiba, se você souber o que ele já projetou para vocês, vocês saírem correndo daqui. Mas sabe o que é isso? É buscar lugares pouco frequentados, mas que dá um caminho livre, porque o hype não chega nesse lugar, as facilidades não estão ali naquele lugar, os muitos benefícios, aquele lugar é difícil acesso. Você vai ter que renunciar a alguma coisa, você vai ter que se esforçar um pouco mais, você vai ter que ir além da multidão. E aquele paralítico talvez olhou para os quatro, para os amigos ali e falaram assim: existe um lugar, tem gente aqui, mas no telhado não tem ninguém. Ou Deus sempre vai preparar um telhado para você e vai falar: não tem ninguém nesse telhado, tá afim? Você topa encarar? Querido, eu era de uma igreja e vivia muito bem nessa igreja. Só que um dia eu falei: eu quero ser transformado. Queridos, eu vou abrir com as duas mãos que eu sou o cara mais desastrado que existe. Senão vai aparecer a igreja do Xandão no Fuxico Gospel, ou no Worship Fails, alguma coisa. Não quero ser eu, né? A pessoa, e corre o grande risco disso. E quando nós entendermos que Deus ele vai colocar lugares que você não tem costume, mas que vai te exigir alguma coisa. Eu lembro quando nós olhamos para o Acre e falando assim: ninguém quer ir para lá, mas nós queremos, porque queremos romper e viver algo diferente, viver algo mais profundo. E foi uma loucura, queridos. Hoje eu não aconselho ninguém a fazer o que nós fizemos. Queridos, Xandão, quando eu e Pri, Marcela,
Nós fomos em 2012, fizemos um curso de missões lá. E aí Deus falou com a gente sobre aquele lugar. Eu falei com a nossa liderança, ele falou: não, vocês estão liberados para ir. A gente só não pode dar nada, mas vocês estão liberados. Nós deixamos tudo, literalmente, é loucura demais. Hoje eu vejo, eu falo: Senhor, que doideira é essa? Eu estava com 2 malas e a Priscila, e ela estava com 3, né, mala. Foi chegando o avião, o aeroporto de Rio Branco é muito pequeno, quem conhece lá sabe. Foi chegando, você já vai vendo a parte da floresta amazônica assim, e ele foi pousando. E eu morrendo de medo, porque estava indo mais um casal, de alguém perguntar para mim: e nós vamos para onde? Morrendo de medo, porque ainda nós não tínhamos para onde ir. Isso não é, ainda bem que a Pri está aqui. Querido, nós tínhamos uma chácara que era a base missionária, mas que ficava longe do que Deus nos falou para fazer. Eu não queria voltar para lá. E quando eu desci do avião, eu não sabia para onde ir. Um amigo que eu encontrei no avião falou assim: pastor, você está indo para onde? Eu falei: depende do que você carrega em Deus aí. Vai que é você que tem a... Aí eu falei assim: cara, eu estou indo para a chácara, mas eu não queria ir para lá porque... Aí ele falou assim: você está de carro? Eu falei: não, vou chamar um táxi. Na época no Uber ainda não era. Eu falei: eu vou chamar um táxi. Aí ele falou: não, tem um líder de uma casa-abrigo que chama Larister, que cuida de crianças abusadas, né? Lá no Acre. Ele falou: ele veio com uma Kombi me buscar. Vocês estão cheios de mala, eu peço para ele levar vocês. Eu falei: tá bom. Aí fomos. Aí foi a mesma pergunta. O rapaz me cumprimentou, tal, e falou: pastor, você vai para onde? Eu falei: não sei, cara. Ele falou assim: por quê? Eu falei: porque o único lugar que nós temos para ir é uma chácara que fica muito longe daqui. Aí ele falou: ah, não, nós estamos numa campanha, não sei se algum conhece, que chama King's Kids. Então as nossas crianças estão fora do lar estéril e vão ficar mais ou menos um mês e pouco fora. E vai ficar vazio lá, vocês não querem ficar lá? E assim que nós chegamos com as malas no Acre, querido, Deus foi abrindo as portas, porque nós não acessamos um lugar, nós tínhamos uma palavra. Só que uma multidão de dificuldade nos impediríamos de estar nesse lugar. Mas nós olhamos para um telhado e falamos: é por ali que nós vamos. É por ali que nós vamos. E eu sei que essa igreja, eu sei que os pastores daqui são especialistas em olhar para lugares mais altos, para romper e para viver algo lindo. E não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente. É esse outro detalhe que faz toda a diferença. Queridos, não é o agir inconsequente. Você precisa saber onde Jesus está. Quando eles subiram no telhado, eles não desceram ele. Para imaginar na cena. Empresta aí teu coração para o fantástico mundo do Bob. Lembra daquele desenho? Começa a ver a cena. Então eles estavam com um paralítico. Se eles dessem na área da cozinha, já era, iam levar eles para longe. E aqui há uma iluminação desse texto muito lindo. Porque o que nos vai fazer aproveitar as oportunidades e os lugares que Deus nos dá, é quando nós sabemos aonde a presença dEle está. E talvez aqueles homens carregando aquele paralítico começaram a falar: está por aqui, escuta a voz dele. Escuta a voz dele.
Eu estou sentindo o cheiro dele. Eu estou sentindo, ele está aqui. Não, mas tem muita gente falando, é muito barulho. Não, mas a voz dele eu reconheço. E eles foram exatamente, a Bíblia é detalhista demais. Fala que no lugar correspondente à presença, eles acharam o lugar que a multidão não acessou. E eu fico imaginando aquela cena, porque o telhado daquela época, querido, era mais ou menos um material de palha com uma argila, um barro, e provavelmente tinha frestas naquilo ali. Eu imagino aquele paralítico olhando e falando assim: ele está lá. Vocês estão vendo ele ali? E o que diferencia ele do outro paralítico é que o outro paralítico acostumou a ficar na porta do templo, estendendo uma mão para receber das esmolas que saíam do templo, mas a outra mão livre para receber do que o mundo podia oferecer. E quando nós ficamos assim, continuamos paralisados. Mas aquele homem, ao avistar Jesus, ele falou: é aqui que ele está. Eu preciso fazer algo para estar com ele. E aqueles homens começaram a romper o telhado. E deixa eu falar, todo rompimento causa incômodo. Todo rompimento causa questionamentos. Imagina, os fariseus é os que estavam mais próximos ali, alguns discípulos, e uma terra começa a cair assim. O que estão fazendo aí, pô? Deus, ele está te levando para uma estação que você vai precisar romper coisas, Xandão, e nem todo mundo vai entender, meu amigo. Você vai começar a incomodar as coisas, Marcela. E talvez um falou para o outro: me ajuda aqui, ajuda aqui. E à medida que o telhado é rompido, a imagem de Jesus se vai se tornando mais clara. À medida que os impedimentos que te impedem de estar com Ele vai sendo rompido, a imagem e a voz dele vai se tornando mais claro. Começou a entender isso, querido? Você tem a opção de ficar de longe, ouvindo Jesus falar, diante de uma multidão, que a maioria está lá sem saber muito bem quem é Jesus. É que tinha começado o hype dele no ministério. Mas tem uns famintos que vão além, queridos. E é para esses que a transformação é citada na palavra. O final dessa história, uma multidão vai embora e você não sabe quem estava ali. Mas esse paralítico você conhece, porque ele foi além, ele rompeu. E à medida que Jesus vai se tornando mais claro, olha o que diz o texto: removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus estava, e pela abertura começaram a descer. Começaram a descer o leito em que o paralítico estava deitado. Agora presta atenção aqui que esse pedacinho passa desapercebido por nós. Por muito tempo, eu e Priscila nos países em missões, nós caminhamos e vimos
muitos missionários desigrejados, apartados disso. Mas para onde eu olho na palavra, eu vejo a comunidade, a igreja com um papel fundamental. Presta atenção nesse detalhe. Quando eles romperam e começaram a descer o leito, Jesus, ele toma a iniciativa de falar com ele. Só que a Bíblia é clara, fala que uma fé é vista naquele lugar. Mas a fé de quem? Querido, nós, se passarmos o texto desapercebido, vamos pensar que é a fé do paralítico. Mas olha o que a Bíblia diz: vendo-lhes a fé. Jesus olhou para a fé daqueles 4 homens que romperam, que subiram, que se esforçaram, que acreditavam realmente que poderia levar aquele homem aos pés de Jesus e ele ser curado. Igreja de Curitiba, Poema de Curitiba, nós somos os amigos que descerá o leito daqueles que não conseguem andar. E às vezes pessoas chegarão aqui que não conhecem a Jesus, mas Jesus vai olhar para a fé da sua igreja e vai começar a trazer uma transformação. Uma transformação que vai além da religiosidade. Uma transformação que vai além de um lugar comum. As pessoas que estavam mais próximas, as pessoas que estavam mais próximas de Jesus eram as que estavam mais distantes no entendimento de quem era Jesus. Porque quando viram aquilo e viram Jesus interagindo, eles não acreditavam, não aceitavam, porque não cabiam na religião. Querido, nós tivemos uma experiência que mudou nossa vida, eu e Pri. Nós estávamos em Arequipa, uma cidade do Peru, moramos lá 2 anos. E poxa, à noite talvez eu faça isso. Eu tenho uma foto aqui no celular. Quando nós subimos numa montanha que era inacessível aos carros, é cercada por vulcão, Arequipa, não sei se alguém conhece. Quando nós subimos as montanhas e falávamos: Deus, nos apresenta as pessoas que nós vamos derramar. A Pri parou na casa, não é casa, e vocês vão ver na foto. É um casebre de madeira bem pequenininho, uma portinha e um saco de pão pendurado. Aquilo chamou a atenção da Pri. Querida, a Pri só tem cara de mim, ela é muito ousada, querida. E ela bateu naquela porta e saiu uma senhora de uns 90 e poucos anos, senhora Marta. E nós começamos a criar um vínculo com aquela mulher, começamos a cuidar daquela família, a irmã Marta e o seu Gregory. 2 senhorzinhos de 90 e poucos anos que foram deixados pelos filhos. E eles moravam sozinhos e alguém todo dia deixava um saquinho de pão e nunca se identificou. Deixava um saquinho de pão. E nós começamos a atender essa mulher. E Arequipa à noite é muito frio, muito frio. Vocês sabem o que é frio aqui, mas é muito frio. E teve um dia que estava tanto frio que eu fiquei em casa com o João. E a Pri foi fazer, junto com um trabalho com as crianças lá, com uns missionários que estavam com a gente. Só que nesse dia, Xandão, quando nós chegamos lá, quando a Pri chegou lá, a irmã Marta estava na cama. E não é cama, eram algumas pedras com um estradozinho de palha assim, muito gelado. Ela estava deitada, provavelmente pulmão, alguma coisa, com muita dor nas costas. E a Pri chegou e falou para mim assim, depois que a Pri voltou, orou com ela, tudo, fez tudo que podia fazer. A Pri voltou para a nossa casa. E eu estava recém-chegado em Arequipa. Eu estava naquela fase que todo brasileiro acha que fala espanhol, mas não fala. Não fala. Quando você mora num país, você vai ver que você não fala nada. E quando eles querem conversar e você não entender, eles fazem fácil.
E eu estava naquela fazenda do Portunhol e a Pri falou assim: Manu, a gente precisa levar algum médico na senhora Marta, senão ela não vai sobreviver hoje. É muito sério o caso dela. E ali nós começamos a nos desesperar. E eu, numa atitude de desespero, eu falei: como? Nós vamos fazer como? Não tem o SUS, lá não tem o Sistema Público de Saúde. E não chega carro lá, não dá. A gente teria que convencer um médico aí com a gente de táxi, chegar até a beira e subir andando. E aí eu saí na avenida, eu morava numa avenida chamada Avenida Peru, e tinha algumas clínicas particulares. E eu entrei numa dessas primeiras, a mocinha foi falar, eu falei: não, eu só vou falar com o médico ali, nem dei bola. Entrei na sala do médico, comecei a falar com ele, imagina, um gringo para eles, olhando, eles tudo pequenininho. E eu comecei a falar assim: ó, eu sou missionário, sou pastor, tem uma senhora que está lá na montanha de Sachaca, que era o lugar que a gente fazia o trabalho, e ela precisa que você vá lá amanhã. Não tem como, senão queridos, eu falei num portanhol e tudo. Eu passei meia hora, eu acho que ele falou: tá bom, para eu parar, para eu sair. Ele falou assim: não, esse cara vai ser. Ele falou assim: tá bom, mas eu não posso agora, eu só posso amanhã. Eu falei: tá bom. No dia seguinte estava o táxi lá para pegar ele, e ele vai com a gente de táxi, Leandão. E eu nem imaginando que dinheiro que ia ter para pagar esse homem, mas... E ele chega até... E aí tem que andar. Ele sobe andando e chega à casa da irmã Marta, e nós já com medo dela ter morrido. E a Priscila bate na porta, esperando que seu Gregory venha atender. E a gente botando terror no médico. Quando bate na porta, quem sai para atender? A senhora Marta. Aí a Pri olhou, falou para o médico: é ela. Mas não estava na cama, não estava morrendo. Aí ela, muito solícita, fez com que a gente entrasse. Não é cristã, e é por isso que eu vou falar aqui, usando essa parte para você entender que às vezes a religião não vai entender o que Deus quer fazer para aqueles que vão além. Querido, a Pri falou assim: senhora Marta, o que aconteceu? A senhora estava tão ruim. Ela falou assim, olhou para a Pri: irmanita, vou poupar vocês do meu espanhol, tá? Já vou traduzir. Ela falou assim: ontem, depois que vocês fizeram aquela oração e foram embora, um homem de branco entrou aqui e sentou do lado da minha cama, segurou minha mão e ficou comigo até eu dormir. Foi vocês que mandaram ele? E quando eu acordei, ele já não estava mais. Mas a minha dor também não. E eu olhei para o médico e falei: perdeu, playboy. O médico dos médicos chegou antes. Há um nível de rompimento para a igreja do Senhor que talvez a gente não experimentou ainda. E se nós continuarmos olhando para a multidão que nos impede de chegarmos até Ele, nós continuaremos paralisados, precisando ser levados de um lado para o outro. E Jesus falou assim:
percebendo Jesus que havia uma inquietação no coração dos religiosos. Por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? Por que vocês acham que é difícil para mim? Por que você está engessando Deus na maneira de agir que você acha que Ele tem que agir? Por que você está ditando as regras para que Deus opere? E se Ele não fizer desse jeito, é impossível de ser feito. O final da tua história é para que todos olhem e falem: uau, realmente Deus existe. Não era ele, o paralítico, que agora caminha, anda, salta. Olha o final da história, querido. Ele se levantou, no mesmo instante, pegou o leito, respirou à vista de todos, a ponto de todos admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Querido, sabe por que Deus vai te levar para um rompimento? Porque Ele é glorificado ao as pessoas olharem e falarem: jamais vimos coisa assim. Eu jamais vi uma igreja assim. Eu jamais ouvi uma canção assim. Eu jamais vi um cuidado assim. Não é sobre nós, querido. O resultado final sempre vai ser a glória a Ele. O resultado final sempre vai ser glórias a Ele. Sabe como Ele quer que você saia daqui hoje? O paralítico ocupa uma posição de prostrado à circunstância. Mas quando Jesus olha e diz: teus pecados estão perdoados, chegou a hora de você viver uma nova posição. Levanta, levanta. Agora, a partir de agora, você só vai se prostrar diante da minha presença. A circunstância já não te para mais. Os preconceitos já não te param mais. O que mudou? Daquele paralítico que nós falamos de Atos 3 para esse paralítico. Lá ele tinha o acesso liberado, mas não tinha fome por quem estava além da porta. Esse tinha uma multidão que impedia e achou o acesso onde poucos vão achar. Se você aí virou um chavão, mas se você plantar as mesmas sementes, você vai colher os mesmos frutos. Eleve os teus olhos para os montes. Eleve. Há um telhado ali para ser desbravado. Caminhe pelo lugar até você ser atraído pela presença dEle. Não perca as tuas oportunidades abrindo o telhado onde Ele não está. Não vai servir de nada. Tem muita gente forçando telhados sem ter a presença. É trabalho em vão, Xandão. Primeiro ouça a voz dEle. Sinta o cheiro dEle.
Quando você souber, o meu amado está aqui. Faça o que precisar fazer. Incomode quem precisar ser incomodado. Esforce. Quero orar com você, querido. Yeah. Queridos, nós somos acostumados a nos mover como a multidão se move. Eu estou muito tranquilo porque, como é o Xandão que pastoreia aqui e a Marcela, eu estou em paz. Faça alguma coisa diferente essa manhã. Talvez você está esperando alguém vir orar com você. É isso, é isso. Se você quiser sair do seu lugar, se ajoelhar, se você quiser ir mesmo, eu não sei, querido. A única coisa que vai te diferenciar é se você elevar os teus olhos e ver aonde está o teu telhado, além da multidão. Existe para você também essa manhã. Enquanto um espírito de adoração se move em esse lugar, eu queria que você rompesse esse lugar. Você está sentindo o cheiro dele, querido? Oh. Talvez pela fresta do telhado você já pode ver ele se movendo. É o meu amado, é ele. Oh. Eu não vou orar por você, querido, não vou. Esse tempo é você e ele. Nós temos um tempo aqui de adoração. Você vai ouvi-lo. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui.